Fala, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio. Gente, olha só, o Grêmio ontem teve folga, afinal de contas os guerreiros estavam cansados, semana de muito trabalho, preparação pro Clássico Grenal, aquela história toda e tal, enfim. Cada um faz a sua análise. Mas fato é que nesta segunda-feira os jogadores já se reapresentaram. Neste momento que eu tô gravando o vídeo aqui, são 4 horas e 45 minutos, estão fazendo o treinamento lá no CT Luiz Carvalho e começa então a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense no próximo final de semana. Partida importante, já que os nossos guerreiros nos colocaram numa situação complicada. O Grêmio está a 3 pontos da zona de rebaixamento, precisa vencer o Atlético, que está dentro da zona de rebaixamento, para que a situação não fique tão pior quanto nós já temos para essa temporada, né? Bom, na reapresentação que acontece neste momento, pelo menos que eu estou gravando este vídeo, não sei que horas que tu estás me assistindo, nós teremos a reavaliação do Kahneman. Afinal de contas, o jogador ficou de fora do confronto contra o Atlético Mineiro para se preparar para o Clássico. Ele estava com desgaste naquela partida. Na época, o Renato chegou a falar no Kahneman machucado, algo que o vice-futebol Antônio Brum disse que não era verdade, que houve um equívoco. O Kahneman só tinha um desgaste. Na semana passada, o Kahneman trabalhou normalmente durante a semana, mas no treino de sexta-feira acabou ficando de fora e pediu, no caso, para que não jogasse porque não estaria 100% no Clássico Grenal. Desde então, o Kahneman agora vai fazer trabalho agora para saber o que está acontecendo, o porquê que ele não conseguiu jogar o Clássico. Bom, Kahneman, então, é dúvida. Vai passar por reavaliação ou está passando por reavaliação, para a gente ser mais exato. O detalhe, gurizada, é que o Renato vai ter de volta Reinaldo, suspenso, ficou de fora do último confronto, volta a ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Goianiense. Dodi e Diego Costa são jogadores que vão desfalcar o Grêmio neste confronto. Os dois levaram o terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal e desfalcam a equipe do técnico Renato Portaluppi. Na ausência do Dodi, PP deve retornar à equipe, sendo titular ao lado do Vigia Sante para este confronto. Então, essa preparação que começa nesta segunda-feira na reapresentação do elenco gremista após a derrota no Clássico Grenal. Beleza? Bom, vamos avançar, vamos falar sobre outras pautas importantes. Primeiro, já peço para tu deixar o teu like e te inscrever aqui no nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, já é inscrito, então deixa o teu like. Obrigado pelo carinho da tua audiência aqui comigo sempre, tá? Vamos falar sobre possibilidades de contratações. Afinal de contas, na próxima temporada, o Grêmio deverá ter uma reformulação do seu sistema defensivo, principalmente. Falando quando a gente foca nas laterais. O nosso lateral João Pedro é o titular, mas o Fábio deverá se aposentar no final dessa temporada. O Grêmio deverá buscar um jogador para dividir a titularidade, eu acho meio forte, mas um jogador para ser o reserva do João Pedro. Pelo menos é o que o Grêmio tem a ideia neste momento. E um jogador foi oferecido ao Grêmio. O mercado começa a se movimentar, vê o que o Grêmio precisa. É normal, os empresários já estão, opa, ali tem uma oportunidade, vamos lá. E o Grêmio teve oferecido nos últimos dias o lateral direito Marcelinho, atualmente na Chapecoense. Ele vem sendo um dos destaques da Série B, ele tem 24 jogos e 3 gols marcados, tem 26 anos, tá? É um jogador que tem um contrato se encerrando agora em dezembro e ele foi oferecido ao tricolor dos últimos dias. É importante salientar, o Grêmio não procurou, o Grêmio não tem conversas, o Grêmio não está negociando, mas é um jogador que foi oferecido e é mais do que normal. Afinal de contas, o mercado começa a se movimentar. É um jogador que tem fim de contrato, o Grêmio precisa contratar um reserva pro João Pedro e o mercado começa a se movimentar. Dito isso, preciso trazer como informação para os senhores. Igor Serrote deverá ser alçado à equipe principal no próximo ano. Ele deverá fazer parte da equipe principal do Tricolor já em 2025. Nesse momento ele está naquela de transição, desce para jogar com sub-20, sobe para ajudar na equipe principal, e ele está nessa, vai e volta, nesse ioiô. Mas na próxima temporada a ideia do Grêmio é já subir o Igor Serrote para ser mais uma opção, no caso a nossa lateral direita, tá? Marcelinho, então, 26 anos, lateral da Chapecoense, oferecido ao tricolor nos últimos dias, beleza?
Gurizada, quero falar sobre duas situações importantes com vocês aqui. A primeira delas, o Inter divulgou imagens dos bastidores deles no Clássico Grenal. Diogo, o que eu tenho que ver com isso? Já não basta a humilhação do Clássico? É que eu quero trazer duas situações para vocês. A primeira delas, uma que está sendo colocada como um desrespeito nos bastidores do Grêmio e também nas redes sociais. O lateral deles, o Bernabei, aparece num trecho dessa publicação do Inter, cantando uma música da torcida organizada e depois ele termina com "canta agora, P", entendeu? Não vou terminar por respeito a vocês. "Canta agora", tá? Esse vídeo tá circulando. Foi encarado como uma falta de respeito nos bastidores do Grêmio, eu preciso te trazer isso aqui. Alguns torcedores também se mostraram incomodados com essa fala e pelo Inter ter colocado isso nesses bastidores, e isso também está repercutindo. Outro momento desse vídeo de bastidores que o rival postou, que também está repercutindo, é a fala do presidente Alessandro Barcelos após o Clássico, já com o resultado, onde ele cita que ganhou o time que trabalhou durante a semana. Disse isso o Alessandro Barcelos neste vídeo que o Inter postou. Isso também está repercutindo, afinal de contas, a grande situação deste clássico foi a folga do Renato, foi o Grêmio não ter trabalhado durante toda a semana cheia em preparação para o Clássico Grenal, e isso foi utilizado pelo presidente deles para poder elogiar o grupo com o resultado após o Clássico Grenal. Duas situações desses bastidores que eles publicaram que estão sendo comentadas nas redes sociais, tá? Gurizada, vamos avançar, vamos falar sobre outra situação muito importante, que é sobre uma nota que o Grêmio divulgou agora no início da tarde sobre um suposto caso de racismo. E eu quero falar com vocês ainda também sobre essa ideia do Renato ter perdido o elenco. Será que o Renato perdeu o elenco, perdeu o grupo? Vou falar sobre isso com vocês, mas antes eu quero falar dela, da rainha deste espaço, a KTO, a nossa grande parceira aqui do nosso canal. Se tu ainda não tem cadastro na KTO, escaneia esse QR Code que tá aqui no cantinho aqui, ó. Escaneia esse QR Code que tu vai diretamente pro site da KTO, lá tu faz o teu cadastro, tu deposita quanto tu quiser. E com esse código que tá aqui embaixo, ó, código Diogo, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas a KTO é um site de apostas, não é um site de investimentos. Lá é pra tu brincar e te divertir, se tu for maior de 18 anos, beleza? Então tá aqui, ó, QR Code, ó, aqui no cantinho aqui, ó. Escaneia o QR Code, vai diretamente pro site da KTO, coloca o cupom Diogo, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Jogue com muita responsabilidade. KTO.com. Meus amigos, quero falar com vocês sobre uma situação importante aqui. Renato perdeu o elenco? Vocês acham que o Renato perdeu o elenco? Bom, o Meneghetti trouxe uma informação ontem lá no seu canal no YouTube, que o Renato teria não totalmente perdido o elenco, mas que o Renato estaria fazendo com que o elenco estivesse insatisfeito com as suas atitudes. Uma destas atitudes foi na semana passada. O fato do Renato ter tirado um dia a mais de folga do que o restante do elenco, isso pegou mal para alguns jogadores. Alguns jogadores, não para todos. Alguns jogadores demonstraram incômodo com esta situação. Enquanto eles trabalhavam, se preparavam para o clássico, o Renato estava curtindo, estava de folga, enfim, fazendo o que não interessa. O fato é que ele não estava no CT trabalhando. Isso incomodou alguns jogadores. Outra situação que vem incomodando também os jogadores, os bastidores como um todo, é a situação do Renato não admitir erro algum nas partidas. O Renato, em toda a coletiva, ele fala que foi um erro individual daqui, um erro individual dali, foi uma bola que não entrou, um arremate que não aconteceu. Sempre a culpa terceirizada aos jogadores e nunca uma situação tática, um erro de leitura, um erro de substituição, um erro, no caso, de parte do treinador. Isso também estaria incomodando alguns jogadores. A ponto do Renato ter perdido totalmente o elenco? Não. O elenco está ainda com o Renato. Há ainda uma aderência do treinador no elenco, mas isso tem incomodado. O primeiro deles, o fato do Renato ter ficado de fora e não ter se preparado como deveria para o Clássico Grenal.
O segundo, esta situação do Renato não admitir falhas e sempre a situação ser em cima dos jogadores, como somente os jogadores errassem dentro de campo e a tática fosse perfeita, a leitura de jogo fosse maravilhosa e tudo estivesse dentro de um caminho sem erros. Isso está incomodando. Mas Renato ainda tem, pelo menos, uma aderência com o resto do elenco. Essa é a informação de momento, tá? Gente, pra gente encerrar, tá? O Grêmio divulgou uma nota no início da tarde sobre um suposto caso de racismo. A Rádio Grenal publicou um vídeo no último sábado em que um torcedor do rival aparece mostrando a cor da pele em direção a torcedores do Grêmio. O vídeo dá pra ver claramente este torcedor do rival, dá pra ver claramente o gesto que ele faz, ele fala algumas palavras também. Eu, pelo menos, não sou um profissional de leitura labial, não consegui decifrar o que ele teria dito ali em direção aos torcedores, tá? Isso uma perícia pode dizer, toda a situação, né, bem detalhada, mas o vídeo dá a entender que possa ser algo racial. Não posso garantir e por isso não vou colocar o vídeo que a Rádio Grenal publicou. Quem quiser lá nas redes da Rádio Grenal, eles publicaram. Beleza, tudo bem. Eu acho que precisa ter uma investigação e é isso que o Grêmio está dizendo. O Grêmio vai acompanhar a situação, se isso vai gerar uma denúncia para que o Grêmio, enfim, peça por justiça para entender realmente o que aconteceu, o que foi publicado neste vídeo que a Rádio Grenal disponibilizou lá nas suas redes sociais. Beleza? Então, o Grêmio está acompanhando este suposto caso de injúria racial que teria acontecido lá no estádio Beira-Rio, um torcedor do rival fazendo gestos em direção à torcida tricolor. Vamos acompanhar e não vamos esquecer, assim como não podemos esquecer daquele caso do jogador do Flamengo, em que foi uma falsa acusação, este caso, ao que parece, aconteceu de verdade, na realidade. Nós temos uma imagem que aparentemente leva a crer que isso aconteceu, mas a perícia é quem vai garantir principalmente sobre esse caso, tá? Vamos esperar, vamos acompanhar e vamos exigir justiça dos dois lados, porque tanto quando não é a gente tem que cobrar e quando é a gente tem que cobrar que esses caras sejam excluídos, porque não tem como conviver, né? Não tem, isso não assim, ó, sinceramente não tem como passar, não tem como passar. Valeu? Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.